Tornar a esta igreja e estar juntamente com o pastor Edmundo e todos os membros e congregados. Eu quero aproveitar o momento e desejar a todos um feliz ano novo, que Deus continue lhes abençoando maravilhosamente. Deus abençoe vocês pela forma carinhosa que sempre nos recebe. Deus abençoe minha esposa pela dedicação, pelo companheirismo. E eu quero partilhar uma palavra com vocês nesta campanha que os irmãos estão trabalhando. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Versículo de número 12. E vamos ler até o versículo de número 16. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 16. Está escrito assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Versículo 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensar de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Podeis sentar. Esta carta que Paulo escreve aos irmãos que estão na cidade de Filipe. Daí o termo os filipenses, aqueles que moram, que habitam na cidade de Filipe. Esta igreja que recebe essa carta de Paulo, enquanto Paulo está vivendo um momento muito difícil da sua vida, coisa que não é tão anormal na vida de Paulo. Paulo enfrentou diversas adversidades, diversas situações complicadíssimas. E esta epístola, ou esta carta que ele escreve, que destina ela à cidade de Filipe, aos irmãos que estão ali, é uma carta em que, o seu contexto, Paulo está na sua primeira prisão em Roma. Esta prisão que ele fica aproximadamente 3 anos. É uma prisão domiciliar. Paulo está preso em uma casa e ele pode receber pessoas. E é justamente desta primeira prisão de Paulo que ele escreve algumas cartas que são chamadas cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São estas cartas. E interessante porque esta carta que Paulo escreve aos irmãos que estão na cidade de Filipe, mesmo em um contexto de prisão, um contexto de perseguição, porque Paulo fora preso devido à perseguição religiosa, é diferente da segunda prisão, que é uma prisão, na verdade, uma perseguição política. Paulo, mesmo rodeado de perseguidores, rodeado de pessoas até mesmo falsas, Paulo escreve uma carta para esta igreja e ele vai tratar a respeito de alegria, de regozijo no Senhor. Por isso nós percebemos que essa carta é chamada ou considerada como a carta da alegria, a carta do regozijo. Paulo vai exortar os irmãos daquela igreja que estão vivendo dias difíceis a regozijai-vos no Senhor, a alegrai-vos no Senhor, a estar sempre alegre e contente no Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1 desta carta, Paulo trata a respeito daquilo que Cristo fez pelos crentes. No capítulo 2 dessa carta,
Paulo vai tratar aqui dizendo que o mesmo sentimento nós devemos ter no nosso coração, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, suportando morte, sendo esta morte de cruz. E devido a esta humilhação, a este comportamento de Jesus Cristo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Porém, quando nós olhamos para esse capítulo de número 3, a partir desse versículo que nós começamos a ler, desse versículo que nós lemos, desses 3 versículos, nós percebemos que Paulo aqui está orientando aos crentes da igreja de Filipe a ter uma vida vitoriosa. Está orientando os crentes a trilharem um caminho de vitória. E para isto ele traz como exemplo a vida de um atleta. É por isso que ele vai tratar a respeito disso. Então, olhando para esse texto, a gente aprende algumas coisas. E eu quero falar com vocês nesta noite, de forma bem rápida e sucinta, o que é necessário para vencermos. O que é necessário para recebermos as recompensas que Deus nos dá de acordo com a sua palavra. O que é necessário para termos uma vida vitoriosa. E olhando para o texto que nós lemos, o versículo de número 12 e versículo de número 13 está escrito assim: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para a qual fui alcançado em Cristo Jesus. Versículo 13 diz: irmãos, não julgo que haja alcançado, Ou seja, uma das primeiras lições que nós tiramos desse texto que nós lemos, desses 2 versículos que nós lemos, é que Paulo apresenta aqui um sentimento de insatisfação. Paulo está insatisfeito, só que Paulo não está insatisfeito com Cristo, Paulo não está insatisfeito com o Espírito Santo, Paulo não está insatisfeito com as bênçãos herdadas, porque se Paulo aqui estivesse insatisfeito com as bênçãos herdadas do Calvário, ou insatisfeito com Cristo Jesus, seria contraditório o que ele escreveu no capítulo 2. Porque no capítulo 2 ele fala que a obra de Deus foi perfeita e não precisa mais de nenhum acréscimo. No capítulo 2, Paulo está satisfeito com a obra que Cristo já tinha realizado na cruz do Calvário. Mas que insatisfação é essa que Paulo está tratando aqui neste versículo 12 e versículo 13? Paulo está insatisfeito com a sua própria vida espiritual. É por isso que Paulo diz: olha, eu não julgo ter alcançado, eu não estou no nível que Deus quer que eu esteja. Aí nós olhamos, mas Paulo, o homem que subiu ao terceiro céu, o homem que viu coisas que no seu vocabulário não tinha como usar palavras para definir a grandeza daquilo que ele viu lá. O homem que escreveu as 13 epístolas que são a espinha dorsal do cristianismo. O homem que tinha todos os dons e saiu plantando igreja, tanto na Europa como na Ásia. O evangelho cresceu de tal forma através da vida de Paulo. Paulo olhou para ele e diz: eu não estou satisfeito, porque eu ainda não alcancei aquilo que Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Isto me confrontou demais, pastor Edmundo, quando eu estava estudando esse texto. Meu Deus, se Paulo está dizendo isso, se Paulo está dizendo: eu não estou satisfeito, eu não estou contente com esta vida que eu estou levando, eu preciso chegar no nível daquilo que Deus já alcançou para mim no Calvário. O que será de mim então? O que eu poderia dizer nesta noite? Será se eu poderia estar satisfeito com a vida que tenho, com o nível espiritual que eu tenho? Será se nesta noite você também poderia dizer assim: não, eu estou satisfeito, estou tranquilo com a vida espiritual que eu tenho, estou tranquilo com o nível espiritual que eu tenho, estou satisfeito com tanto que eu oro, que eu consagro, que eu estudo a palavra. Nesta noite,
Deus me trouxe aqui para que o Espírito de Deus, através da revelação da palavra, venha gerar no seu coração uma insatisfação com a vida espiritual que nós estamos levando. Você melhor do que qualquer outra pessoa aqui, você melhor do que qualquer outra pessoa da sua família, sabe que a sua vida espiritual está muito aquém daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas imensuráveis, Deus tem coisas inesgotáveis, Deus tem bênçãos espirituais insondáveis para ministrar sobre a sua vida. Mas é necessário que nesta noite você saia daqui insatisfeito com esta vida espiritual que você está levando, porque a gente vai levando, empurrando com a barriga, a gente vai passando os anos, vai passando os dias, vai passando os meses, e a gente vai empurrando com a barriga. Mas Deus, nesta noite, não é porque eu estou pregando, não, é porque esta é a data e esta é a palavra que Deus tinha para o seu coração, que é ter uma vida vitoriosa em 2021. Começa insatisfeito com essa vida espiritual que você está levando, porque Deus tem coisas grandes para revelar para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pensando sobre isso, sobre essa vida de crescimento, que a gente não pode estagnar, que a gente não pode estacionar, mas é necessário caminhar, é progressivo. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai raiando, 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 até ser dia perfeito. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia diz, Paulo também vai afirmar, que aquele que está em Cristo, nova criatura é novidade de vida. A gente vai crescendo dia após dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então nesta noite, talvez eu possa ministrar com autoridade sobre a sua vida. Receba insatisfação, receba insatisfação, receba insatisfação, e você saia daqui dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso crescer mais, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso descer mais, eu preciso orar mais, eu preciso consagrar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais, eu preciso congregar mais, eu preciso administrar minha vida espiritual de forma melhor. Paulo diz: eu não alcancei ainda o nível que Deus quer para a minha vida. Paulo estava insatisfeito. É interessante que no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel tem uma visão. E na visão que Ezequiel tem, ele vê um homem que está com um cordel de medir, um cordão. E o homem começa a medir e convida Ezequiel. E diz: vem, Ezequiel. E a Bíblia diz que o homem mediu 1000 côvados. E chamou Ezequiel. E Ezequiel foi em direção ao homem. E quando Ezequiel está caminhando, ele vai relatar, dizendo assim: olha, quando eu cheguei nos 1000 côvados que o homem tinha medido, as águas davam nos meus tornozelos. E interessante que o homem vai continuar medindo, mediu mais 1000 côvados. Chamou Ezequiel, e Ezequiel foi em direção ao homem, e ele disse: as águas me deram nos joelhos. Água no tornozelo fala de andar com Deus, água no joelho fala de comunhão com Deus. Ou seja, perceba que há uma crescente. Aquele que caminha com Deus, ele tem comunhão com Deus. E é interessante que esta comunhão é a partir da oração, a partir da reflexão, a partir do estudo da palavra, a partir da meditação. Uma das formas que nós temos de ter crescimento espiritual é orando, falando com Deus. E quando eu falo sobre oração, eu falo de relacionamento, de conhecer a Deus através da oração. Aquilo que aconteceu no Salmo 116, acredito que no versículo de número 5, o texto vai dizer que enquanto o profeta, na verdade o salmista está orando, ele conheceu os atributos de Deus e ele conheceu as obras de Deus. Ou seja, oração é um meio da gente se relacionar com Deus, ter crescimento espiritual. Porém,
Muitos hoje têm usado a oração apenas como um método para alcançar aquilo que pelas vias normais ele jamais alcançaria. Eu quero aqui exemplificar isso para vocês, como essa questão de só orar quando o negócio aperta, quando esse negócio de orar somente quando a luta está grande. Imagine comigo, por favor, eu quero me dirigir com muito respeito ao pastor Edmundo. Imagine, pastor Edmundo, uma situação ficasse difícil na minha casa, luta, provação financeira, e eu tivesse amizade com o pastor Edmundo. Então eu ligaria, eu diria, eu vou ligar para o pastor Edmundo, contar o que está acontecendo aqui, e eu vou pedir um dinheiro emprestado para ele. Ligaria para o pastor e diria: pastor, olha, o negócio está complicado aqui em casa, teria condições do senhor me emprestar R$1.000? O pastor se compadecia, me emprestaria R$1.000, eu pagaria aquela dívida, e depois eu pagaria o pastor, agradecia a ele e tocava a minha vida. 3 meses depois, apertava na minha casa novamente. Eu disse: vou ligar para o pastor. Ligaria para o pastor novamente e diria: pastor Edmundo, apertou aqui de novo. O senhor me emprestou naquele dia R$1.000. Tem condições do senhor me emprestar R$2.000? Ele diria: o Santiago pagou a primeira vez, então vou confiar. Me emprestaria R$2.000, eu pagaria a minha dívida, pagaria novamente o pastor, agradeceria e continuaria a vida. 3 meses depois daquilo, apertaria lá em casa novamente, e eu diria: preciso ligar para o pastor. Ligaria para o pastor. Na hora que o pastor olhasse para o telefone e enxergasse o nome Santiago, o que o pastor diria? Lá vem o pidão, só liga para pedir. Tenho certeza que apertou na casa dele, senão ele nem ligaria. Se ele está ligando é porque está endividado e precisa de dinheiro. Sim ou não? A pergunta é: o que Deus fala quando você dobra o joelho? O que Deus fala quando você dobra o joelho? Ela está dobrando porque está com problema no casamento. Se não fosse, nem lembrava. Está na campanha porque apertou lá. Ah, quem dera nesta noite que o Espírito de Deus gerasse insatisfação no nosso coração, a ponto da gente ter desejo de buscar Ele sem dor, buscar Ele sem lágrima, buscar Ele sem sofrimento, buscar Ele sem crise, buscar Ele sem crise emocional, buscar Ele sem crise espiritual, buscar Ele sem crise conjugal, buscar Ele sem crise financeira, só pelo prazer de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele. Paulo estava insatisfeito com a realidade espiritual que ele estava levando, e nesta noite o Espírito está dizendo a nós outros que estamos aqui: quer ter uma vida vitoriosa em 2021? Saia daqui insatisfeito com a realidade espiritual que nós estamos levando. Quem está comigo na palavra, diga glória a Deus. Então vamos continuar. Quem quer ter vida vitoriosa, diga amém. Então vamos continuar. Analisemos, por favor, a parte B do versículo 13. Perceba, Paulo apresentou um problema. Qual é o problema de Paulo? É que ele não está no nível que Deus já tinha alcançado por ele através de Cristo Jesus. Que ele não está no nível espiritual daquilo que Deus tinha para ele. Então Paulo apresenta o problema. Já que ele apresentou o problema, agora ele tem que apresentar uma saída. O que fazer então? Paulo vai dizer, no versículo de número 13, parte B, ele faz assim, olha, parte A diz: irmãos, eu julgo que não alcancei. Mas na parte B ele diz: mais uma coisa, aleluia, faço. Então o primeiro ponto, ou o primeiro passo para receber vitória em 2021 e na sua vida daqui para frente, é estar sempre insatisfeito com a vida espiritual e desejar mais de Deus. E o segundo passo é dedicação. Paulo não somente descobriu o problema, mas agora ele dá saída dizendo: eu vou fazer alguma coisa, eu vou me dedicar. O que Paulo está dizendo? Uma coisa faço. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. Uma coisa, dedicação, foco. Aleluia. Então, para nós termos vitória, é necessário manter o foco. A gente não pode se distrair com outras coisas.
temos um alvo, temos um foco, temos uma meta, temos um projeto, temos algo a realizar. Então as coisas ao meu redor não podem me distrair. Paulo diz, uma coisa eu faço, não é duas, não é três, não é quatro. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu sou determinado, eu vou fazer alguma coisa. Ele vai tratar agora de dedicação, foco, determinado. Mesmo que apareça outras coisas aqui, Paulo diz, eu preciso manter o foco. Isso é maravilhoso. Por quê? Vocês lembram quando Davi está indo levar queijos para os irmãos? Que ele vê o Golias afrontando o exército de Deus há 40 dias e 40 noites. Você lembra o que o irmão mais velho falou para Davi? Disse assim, eu conheço a presunção do teu coração, que tu vieste aqui apenas para olhar a peleja. Com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? É interessante, porque Davi olha para ele e diz, o que foi que eu fiz para contigo? E o texto diz no capítulo de número 17, versículo de número 30, vai dizer assim, e Davi se desviou para o outro lado. A luta de Davi não é contra Eliabe, a luta de Davi é contra Golias. Então Davi não perde tempo com Eliabe. Davi diz, eu preciso olhar é para Golias. Nesta noite o Espírito de Deus está falando com nós outros que estamos aqui. Nós temos um alvo, você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um anseio, você tem uma aspiração. Vai ter muita coisa que vai aparecer ao seu redor para tirar o seu alvo, mas você vai dizer, eu tenho um alvo, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Quem está comigo na palavra e pode glorificar a Deus por essa instrução que Deus está nos dando nesta noite. Mantenha o alvo, mantenha o foco, não perca o foco. Vai ter gente que vai querer distrair você, vai ter gente que vai inventar conversa para você perder o alvo, para você perder o foco, tentar te distrair com conversinha. Mas uma coisa eu faço, eu tenho um alvo, eu tenho determinação, eu vou me dedicar àquilo que Deus já colocou no meu coração. Uma coisa, aleluia. Então, primeiro passo, insatisfação. Segundo passo, dedicação. Agora o terceiro, analise comigo por favor, a parte C do versículo 13. Paulo diz, olha, eu não estou no nível que Deus quer, porém, eu vou me dedicar. Porém, eu vou fazer algo. E o que tu vai fazer? Aí Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia, que coisa gloriosa. O que você vai fazer, Paulo diz, eu tenho uma direção, e a direção que eu tenho não é para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quero partilhar algo com vocês aqui, olha. O incrédulo, ele é controlado pelo passado, mas o crente olha para o futuro. Paulo está dizendo, olha, o que passou, passou, eu não tenho como consertar mais. O que aconteceu, aconteceu, eu não consigo mais consertar isso. Eu não consigo voltar lá e reparar os meus erros. Eu não consigo voltar lá e restaurar aquilo. Eu não consigo. Então o que passou, passou. O que tu vai fazer, Paulo? Eu vou avançar. Eu vou caminhar para aquilo que está diante de mim. A gente precisa entender uma coisa. Entender que é impossível esquecer o passado. Mas não é esta a ideia do texto aqui. Não é esquecer no sentido de você nunca mais lembrar. No sentido de você ter uma amnésia e dizer, não lembro. Não é este o sentido do texto. A ideia é não ser mais influenciado ou afetado pelo passado. Significa quebrar o poder do passado sobre o futuro. Deus está falando com alguém aqui nesta noite que poderia ser mais feliz, que poderia ser mais alegre, que poderia ser mais produtivo, mulheres que poderiam ser mais produtivas, homens que poderiam ser mais felizes, obreiros que poderiam ser mais produtivos na obra de Deus, e não os são. Sabe por quê? Porque ainda estão presos a passado, estão presos a
traumas, estão presos a feridas, estão presos à palavra, estão presos a traições, estão presos a tantas situações. Mas Paulo diz: olha, eu tenho uma direção, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo, eu marcho, eu caminho, eu vou avançar, porque Deus tem um futuro para mim, e o futuro que Deus tem é bem mais sublime e glorioso do que tudo que eu já vivi. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus na revelação da palavra nesta noite, aqui neste lugar. Deus está falando para você, mulher, você pode ser mais feliz, precisa avançar. Deus está dizendo para você, empresário, que ficou frustrado por causa de algo que deu errado, você pode conquistar mais, você precisa avançar, você precisa romper, você precisa marchar, você precisa caminhar a um futuro glorioso. Aleluia! Nesta noite o Espírito de Deus está te dando poder para você quebrar, no nome de Jesus, todo o poder do passado sobre o seu futuro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Espírito de Deus está falando com mulheres que estão traumatizadas por causa de situações que viveram na adolescência, abusos sexuais, a forma que foram criadas pelos pais, a forma que foi tratada pelo primeiro namorado ou pelo esposo no início do casamento. Deus está dizendo: estou te dando poder para você superar este passado e caminhar para o futuro glorioso. Aleluia. É necessário entender que a gente não pode continuar 2021 com a roupa velha de 2020. Você não pode continuar a caminhar, você não pode avançar 2021 com as mesmas retaliações de 2020, com os mesmos traumas, com as mesmas frustrações, com esse coração angustiado, esse coração que não perdoa, esse coração que não se abre para as coisas de Deus, devido a situações. Deus está dizendo: ano novo, vida nova, sentimento novo, virtude nova, alvo novo, triunfo novo, vitória nova, glória nova, unção nova, poder novo, virtude nova. Deus está dando isso, mas é necessário romper. Irmãos, nós temos um homem na Bíblia, no Novo Testamento, que poderia ter uma vida totalmente traumatizada, se chama Paulo. Este homem foi deixado pelos amigos. Na sua morte, nenhum companheiro estava lá. O homem que mais plantou igrejas quando foi morrer, estava praticamente abandonado. O homem pregava o evangelho e, como resultado, como recompensa do evangelho, ele dormia preso na cadeia, ele espancado, açoitado. Mas Paulo diz: eu não vou ficar preso a estas coisas, eu não vou ficar preso a isso. O que Deus tem lá é maior do que isto que já passou. Você recebe esta palavra? Eu estou sentindo Deus nesta palavra. Avança, mulher de Deus, avança. Homem de Deus, marcha, caminha, não pare, não retroceda, não fique preso, caminha. Deus tem coisas gloriosas. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o seu significado. Você não pode voltar lá e reparar os danos. Você não pode voltar lá e reparar os danos que você causou à família. O passado eu não posso mudar, mas eu posso mudar o seu significado. O passado tem que ser apenas visto a partir de um retrovisor. Imagine, por favor, me dirigir ao senhor com tanto respeito. Qual é o seu nome? Walter.
Imaginemos, por favor, Walter, o senhor precisa viajar. Vou colocar um lugar perto. O senhor vai para Caldas Novas com a sua família, tirar uma férias tranquilo. Imagine que o senhor só dirija olhando para os retrovisores. O senhor não consegue olhar a estrada, o senhor olha apenas nos retrovisores. Os laterais e aquele central. Eu lhe pergunto, você chegaria seguro em Caldas Novas? Mas também lhe pergunto, sem os retrovisores, laterais e nem central, você correria risco nesta viagem? Então os retrovisores são importantes, sim ou não? Mas eles não são tudo. Existe algo que é maior do que eles. Não tem como você apagar aquilo lá. Mas você vai olhar apenas como retrovisor. Eu passei por isso, glória a Deus. Eu superei isso, glória a Deus. Eu venci isso, glória a Deus. O diabo disse que eu ia ficar lá, mas eu venci. O inimigo disse que eu não ia superar, mas eu venci, glória a Deus. O inimigo disse que a minha família seria destruída, mas a minha família está de pé, glória a Deus. O inimigo disse que eu ficaria numa crise, mas eu superei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí quando eu percebo o passado, eu percebo como testemunho. Testemunho, ou seja, eu não mudo ele, mas mudo o seu significado. Ou seja, eu passei, foi difícil, mas hoje eu glorifico e testifico que ele fez, porque ele é poderoso, porque ele é amoroso, porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso, porque ele é magnífico. Então a ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor, a ele seja a ação de graça, a ele seja o culto, a ele seja a santidade, a ele seja a reverência, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem está comigo na palavra e quer ser vitorioso, diga amém. Insatisfação, dedicação, direção. É impossível você avançar preso esse passado. É impossível você romper preso às algemas do passado. É impossível você desfrutar de coisas gloriosas presa a estas coisas. Deus quer realizar coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas Paulo, ele vai usar um termo interessante no versículo de número 14. Ele vai usar o verbo prosseguir. E ele vai falar assim, olha, prossigo para o alvo. Então Paulo aqui está falando de um quarto passo para esta vida vitoriosa. O que seria esse quarto passo? Determinação. Eu prossigo. Interessante que essa expressão aqui, esse verbo que aparece aqui no versículo 14, ele também aparece em Filipenses 3,12, e tem um sentido de esforço intenso. Esforçar, suar, transpirar. Não tem como sermos vencedores deitados em uma rede balançando. Não tem como a gente vencer, ser vitorioso em qualquer área, em qualquer circunstância. Se você quer ser um bom pregador, é necessário dedicação, é necessário determinação. Se você quer ser um empresário, é necessário dedicação, determinação. Então Paulo disse, eu prossigo, eu avanço, eu vou caminhar. Eu não vou ficar preso, eu vou caminhar, eu prossigo, é difícil, mas eu me esforço e vou lá. Deus vai renovando as minhas forças, eu vou caminhando. Deus vai me dando força, eu vou caminhando. Deus vai me ajudando, eu vou caminhando. O Espírito de Deus vai trabalhando, eu vou caminhando. É por isso que em Jó, capítulo de número 22, versículo 28, o patriarca Jó diz assim, olha, determinando tu algum negócio, seja firme. Determinando, em outras versões diz, projetando tu algum negócio, seja firme. Seja firme. Então, Paulo está nos dando o quarto passo, e eu findo agora falando do quinto passo que Paulo nos apresenta, que está no versículo 15, versículo 16 do texto, diz assim, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensar de outra maneira, também Deus vos revelará. Versículo 16, mas andemos segundo o que já alcançamos. Interessante disso, olha, mas andemos segundo, esta expressão segundo aqui dá a ideia de regras.
Ande conforme, ande de acordo aquilo que você já ganhou de Cristo. Paulo está dizendo, não basta somente correr para vencer. É necessário correr de acordo com aquilo que Deus ordenou, as regras de Cristo. Quem aqui já assistiu alguma vez, ou conhece alguém que participou de alguma maratona, algum torneio, e ele burlou uma regra, que no momento ninguém percebeu. E ele subiu no degrau aqui, levantou o troféu, recebeu a medalha, e foi até aplaudido, mas dia depois, ou talvez no mesmo dia, descobriram que ele burlou as regras, as normas. Ele tem que devolver, que vergonha, que vergonhoso, que triste. Tem que me apresentar lá entregando aquilo, dizer, eu burlei, eu falhei. Então Paulo está dizendo, olha, Deus tem vitória para cada um de nós. E é necessário que corramos e que avançamos em direção a esta vitória. Mas não é correr de qualquer jeito. É necessário andar de acordo com as regras de Cristo. Então Paulo está tratando aqui de quê? Disciplina. Um indisciplinado jamais chegará em algum lugar de sucesso. Se chegar, não permanece. Mas se você quer que Deus te abençoe, que Deus abra as portas, que Deus surpreenda a sua família, seja disciplinado. Tenha regras morais, tenha regras cerimoniais, quando eu falo de culto público, e tenha regras espirituais para a sua vida. E nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se ponha de pé, por favor. O que é necessário? O que é necessário para que este projeto seja realizado? O que é necessário para aquilo que você colocou aí seja realizado? O que é necessário? Primeiro, nós começamos com insatisfação, não com a vida financeira. Nós não estamos satisfeitos com a vida emocional. O primeiro texto que nós tratamos aqui, o primeiro passo que nós tratamos, é uma insatisfação espiritual. É eu olhar para mim e dizer, eu estou muito aquém. Eu posso melhorar. Eu posso fazer algo maior. Eu posso fazer algo mais pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Eu posso me dedicar mais. Então o primeiro passo para que esse projeto se cumpra, insatisfação com a vida espiritual que a gente está levando. Segundo, é necessário dedicação. Uma coisa, 2, 3, 4, não, foca. Tem um alvo, objetivo. Terceiro, é necessário direção. O que aconteceu, já aconteceu, eu não consigo resolver, mas eu tenho um alvo, e eu vou caminhar. O incrédulo fica preso ao passado, mas o crente avança para o futuro glorioso que Deus tem. Porque eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o seu significado sobre a minha vida. Quarto, o que é necessário para que esse projeto se cumpra, é necessário determinação. Você precisa prosseguir. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Você não pode recuar agora. Nem que o sangue dê na canela. Mas não pare. Mesmo que não tenha ninguém para estender a mão, não pare. Mesmo que alguém não acredite e só lembre do passado, continua, avance. Determinação. Terceiro, quarto, quinto, na verdade, seja disciplinado. Ande conforme as regras de Deus, os mandamentos de Cristo Jesus, as normas de Cristo Jesus, e nós teremos vitória. Deus falou com você nesta noite. Eu ouvi a voz de Deus neste lugar. Deus falou comigo. Deus falou no meu coração. Eu senti Deus nesta palavra. Agora vou trabalhar de acordo com as ordens do pastor. Nós estamos num projeto, e vocês têm os projetos, e nós vamos apresentá-lo mais uma vez. Você que talvez não está com o cartão aí, mas você pode colocar a mão sobre o seu coração, dizer, Senhor, essa palavra falou comigo, e eu preciso mudar em muitas coisas mesmo. Nós vamos orar. Senhor, eu preguei a tua palavra,
Eu procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico, Senhor. Mas eu reconheço que todo o meu esforço é vão se o Teu Espírito não aplicar estas verdades. Se o Teu Espírito não convencer este homem que ele precisa melhorar. Se o Teu Espírito não nos convencer que precisamos melhorar, que precisamos mudar, Senhor. Mas nós reconhecemos também que sozinho não damos conta. Mas se o Teu Espírito nos ajudar, se o Teu Espírito nos fortalecer, se o Teu Espírito nos direcionar, nós vamos submeter-nos às ordens do Teu Espírito. E nós acreditamos que 2021, independente do que o mundo está pregando, independente do que o jornalismo está pregando, independente do que os sociólogos, os cientistas estão pregando, nós estamos crendo na Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que há um rio cujo alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e ela jamais será abalada. Traga realizações para os projetos apresentados, famílias restauradas, empresas restauradas, vidas espirituais restauradas, casamentos, relacionamentos, filhos, igreja, ministério, comunhão, recebam para a glória de Deus, que cumpra na vida de vocês conforme o projeto que Deus tem na vida de cada um. Que os nossos sonhos estejam alinhados com os Teus sonhos, com os Teus planos. Que os nossos projetos estejam alinhados com o Teu projeto superior, Senhor. E assim nós Te agradecemos e nós reconhecemos que se não for o Senhor, o nosso inimigo teria nos engolido vivos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.